No momento em que alguém se levanta contra você e te faz um mal, a gente tem basicamente duas opções. A gente pode se irar e dar o troco, planejar algo contra, ou então a gente pode se irar, mas seguir adiante. E sabe por que isso é bom? Porque isso vai te dar dias mais tranquilos, isso vai te dar dias mais felizes. Olá, Flecha! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Está começando agora o Pode Comunicar, o podcast que ativa o seu conteúdo. E eu estou te trazendo mais versículos do livro de Provérbios, que é o livro da sabedoria, para te ensinar a comunicar com sabedoria. Porque é assim que a gente leva a luz onde tem escuridão. É assim que a gente leva a solução onde há dúvida. É assim que a gente leva esperança onde há medo. Comunique com sabedoria. Guarde as lições que estão nesses episódios e comece a fazer a diferença. Gente, tem muita gente precisando ouvir aquilo que você tem para dizer. Porque eu posso não atingir o público que você vai atingir, mas você vai lá. Você vai ser ouvido, vai ser ouvida por essas pessoas. Então, use o tempo para comunicar com sabedoria. Coloque em prática as lições que você está aprendendo aqui e comece a fazer diferença. Eu trago hoje mais versículos do livro de Provérbios, que é o livro da sabedoria. Estão nos capítulos 25 e 17. Então, se você tem uma Bíblia virtual, uma Bíblia física e quer acompanhar a leitura, você já pode abrir em Provérbios 25, 18. O episódio de hoje fala sobre a decisão que te traz prosperidade e respeito. E a decisão que a gente vai falar hoje aqui, ela também vai te livrar de consequências terríveis. Uma decisão vai te trazer respeito e prosperidade e afastar consequências ruins. Pega os versículos do episódio de hoje e coloca em prática. Você vai ver que em pouco tempo as coisas vão funcionar e vai tudo começar a mudar. Provérbios 25, 18. Na NVT, que é a nova versão transformadora, diz assim: mentir a respeito de outra pessoa faz tanto mal quanto agredi-la com um pedaço de pau, feri-la com uma espada ou atingi-la com uma flecha afiada. Na King James diz assim: assim como uma arma, uma espada ou uma flecha aguda é o perigo daquele que diz mentiras contra o seu próximo. Esse versículo é bem específico. Está falando de mentir sobre outra pessoa. No episódio passado eu falei de pessoas que cometem o erro de mentir sobre a própria história, de inventar algo que não aconteceu para parecer mais interessante. Aqui está falando da mentira que se inventa contra outra pessoa. E Salomão, o homem mais sábio que já passou por essa terra, compara a mentira contra uma pessoa a um golpe de espada. Faz tão mal quanto. Toda vez que você for falar algo sobre alguém, lembre-se de Provérbios 25, 18. Será que as suas palavras vão levar cura ou serão tão ruins quanto um golpe de espada? Tudo que a gente faz é uma semente. Tudo que a gente fala é uma semente. Cedo ou tarde, essa semente cresce e você vai precisar colher os frutos dela, porque foi você que plantou. Lembra desse versículo toda vez que você for falar sobre alguém, a respeito de alguém, para que as suas palavras sejam palavras de sabedoria e não palavras de mal. Quando você faz isso, qual é a consequência que você gera quando você faz isso? Falar mal do outro, né? Infelizmente, nós conhecemos muitas pessoas que são assim, no trabalho, na escola, na faculdade, infelizmente às vezes na nossa própria família ou até mesmo na igreja. Pessoas que falam mal das outras, contam mentiras sobre as outras. E como é que nós olhamos para essas pessoas? Com maus olhos. Quem faz isso, quem adota esse comportamento, gera má fama e pior, cria inimigos. Se você sabe que uma pessoa está falando mal de você, está mentindo, está inventando contra você, você vai olhar aquela pessoa como uma inimiga.
Agora, tem gente que, quando se torna um inimigo nosso, porque a gente provocou essa inimizade, ela começa a trabalhar contra a gente. E aqui está um perigo ainda maior. Porque, além de ficar mal falada, essa pessoa fala mal dos outros, ela mente, má fama. Além disso, você pode ter alguém que vai se levantar contra você para se vingar. Porque não vai deixar assim, porque não leva desaforo para casa. Então tome muito cuidado com as suas palavras. Cuide para que elas sejam palavras de vida, de luz e de bênção. E jamais sejam tão afiadas, tão mortais como uma espada. Provérbios 17:20 é o segundo versículo de hoje. Na NVT diz assim: o coração perverso não prospera. A língua mentirosa se mete em dificuldades. O coração perverso não prospera, não avança, não se desenvolve, não enriquece. E a língua mentirosa se mete em dificuldades. Gente, a gente já tem tanto problema na vida. Você vai para o trabalho, pega trânsito, e tem um monte de gente à sua volta. É difícil. Por que criar mais dificuldade? Aí você pergunta, Daniel, como é que eu posso não criar mais dificuldade? Não tendo uma língua mentirosa, apegando-se à verdade, sendo verdadeiro, sendo verdadeira. Na versão da King James, o versículo de Provérbios 17:20 diz assim: o homem de coração maldoso jamais prospera de fato. Você quer prosperar? Você quer crescer? Você quer que a sua mensagem seja ouvida pelas pessoas? Você quer gerar transformação? Você quer influenciar as pessoas na direção correta? Então você não pode ter um coração maldoso, você não pode ter um coração perverso. E o de língua mentirosa logo cai em desgraça. É o que a gente vem falando em outros episódios aqui do Pode Comunicar, nessa série Comunique com Sabedoria. A mentira logo fica evidente e ela derruba a credibilidade da pessoa. Cai em desgraça. No primeiro episódio, tem uma coisa interessante que eu quero pontuar para você. Aqui fala em coração perverso e em coração maldoso. No primeiro episódio dessa série, eu expliquei a diferença entre o sábio e o insensato. A pessoa do bem e a pessoa do mal. E no primeiro episódio tem 5 características que te ajudam a identificar o insensato, o perverso, a pessoa de coração maldoso. Aqui eu vou ler 3 para vocês, para que vocês identifiquem essas características nas pessoas que estão à sua volta. E se for o caso, se você descobrir essas características, afaste-se dessas pessoas. Ande com pessoas que estão comprometidas em avançar, em fazer o bem e cumprir o maior dos mandamentos, que é amar o próximo. As 3 tristes características são as seguintes. A pessoa perversa e insensata, ela está sempre com raiva de alguém. Já reparou? No seu trabalho, à sua volta, a pessoa está reclamando, fulano não podia fazer isso, ciclano não podia fazer aquilo, eu não sei o quê, sempre reclamando, com raiva, isso não vai ficar assim, eu vou dar o troco. Essa é uma pessoa insensata e de coração perversa. Essa pessoa não prospera, tá bom? Não prospera. Está na Bíblia, é verdade. Essa pessoa não prospera. Segunda característica, deseja o mal para as pessoas. Nossa, como isso é terrível e comum. Terrível e comum. A gente ouve com frequência alguém falando, fulano tem mais é que morrer mesmo. Tomara que vá à falência. Tomara que esse casamento acabe. Tomara que fique na sarjeta, triste para sempre. Deseja o mal para as pessoas. Quem age assim tem um coração perverso e não prospera. Terceira característica, cobiça o que é do outro. Coisa horrorosa. Cobiça o carro, cobiça o emprego, cobiça a vida, cobiça a mulher, cobiça o marido. Cobiça o que é do outro. Pessoas de coração perversos, que são pessoas que não prosperam, têm essas características. Então fique alerta. Ligue a sua antena, a sua sensibilidade. Não deixe que essas pessoas te influenciem. Nunca, jamais queira ser como essas pessoas. Por mais que dê vontade, por mais que venha uma raiva, por mais que você tenha direito, não seja assim. Porque quem é assim não prospera. E eu estou aqui
para compartilhar o que eu sei com você, porque eu acredito que você é uma flecha. E se você, flecha, em algum momento decide ter um coração perverso, você deixa de ser flecha. Você passa a ser uma pessoa de coração perverso. E aí é menos uma pessoa que vai estar levando luz onde tem escuridão. Aí é menos uma pessoa que vai estar levando amor onde há ódio. E aí é menos uma pessoa para falar sobre Jesus e ser ouvida. E é isso que eu não quero. Eu quero que você comunique com sabedoria. Por isso eu estou aqui te entregando em mais um dia essas lições, esses conselhos, essas dicas do livro de Provérbios, que é o livro da sabedoria. Quando a gente adquire sabedoria, a gente vai mudando, a gente vai melhorando e a gente começa a fazer diferença na vida das pessoas. Identifique essas características nessas pessoas, mantenha-se longe delas e seja luz na vida delas. Seja luz na vida delas. Porque quem quer prosperar e quem quer viver sem se meter em dificuldade não pode ter um coração como esse, coração perverso. Quem quer prosperar, quem quer fazer a diferença na vida das pessoas, precisa ser de verdade. Precisa de fato contar uma história que aconteceu, que tem uma lição, porque quando é de verdade, as pessoas de verdade acolhem, recebem, ouvem, se inspiram. Flecha, chegou a hora de você entregar a sua mensagem e fazer a diferença. Então, pega esses conselhos, aplica no seu dia a dia, dê o primeiro passo e o cenário vai começar a mudar na sua direção. E tem mais uma coisa muito interessante. Uma vez, uma pessoa me fez um mal que ela não deveria ter feito. Aliás, ninguém deve fazer mal a ninguém. Mas, por livre, espontânea vontade, essa pessoa me prejudicou. Falou uma coisa contra mim que ela não deveria e que não era verdade. Eu tenho convicção que isso já aconteceu com você. E quando isso acontece com a gente fica com raiva. A gente fala, essa pessoa não podia ter feito isso. Quem é ela para falar o que ela falou? Outros até falam, tira o meu nome da sua boca. Pois bem, no momento em que alguém se levanta contra você e te faz um mal, a gente tem basicamente duas opções. A gente pode se irar e dar o troco, planejar algo contra, tirar satisfação, botar os pingos nos is, ou então a gente pode se irar, mas seguir adiante. Quando você toma a decisão de seguir adiante, guarda isso. Você está poupando o seu tempo da raiva, do ódio, você está guardando o seu coração dos sentimentos ruins. Quando você decide deixar para lá e seguir adiante para cumprir o seu propósito e a sua mensagem, você está deixando de colocar lenha na fogueira. E sabe por que isso é bom? Porque isso vai te dar dias mais tranquilos. Isso vai te dar dias mais felizes. Simplesmente porque você não quis continuar uma briga ou uma situação que te faz mal. E eu quero te contar uma coisa que é maravilhosa. O que está na Bíblia é verdade. E aqui diz que o mentiroso, o perverso, será destruído, não vai prosperar, não vai muito longe. A boa notícia é que você não precisa fazer nada contra essa pessoa, porque ela mesma já está fazendo contra ela. Quando você decide seguir o seu caminho, aquela pessoa já decidiu criar mais problema. E você está avançando e ela está parada no mesmo lugar, sofrendo as consequências daquilo que plantou. Então guarda o teu coração para que ele seja bom e ele seja útil para as pessoas. Porque quem não é bom, quem é mau, quem é perverso, tropeça nos próprios passos. Quem é mau, quem tem um coração perverso, nunca vai chegar onde você vai chegar. Porque essa pessoa aqui não prospera, mas você que é uma flecha, vai na direção do alvo. Eu quero te agradecer por você ter ficado até aqui, acompanhado o episódio até o final. E se você ficou até aqui, se você está ouvindo o que eu estou falando agora, deixa um comentário. Daniel, eu fiquei até aqui e eu vou saber que você me acompanhou até o final do episódio. Quero te pedir para você compartilhar o link com amigos, com amigas, para que essa mensagem poderosa possa chegar a mais pessoas. E eu vou te ver em breve, aqui no Pode Comunicar. E até lá, eu te desejo saúde e paz.